chegará o entardecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas. Que a paz do Senhor esteja com você, onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja. Filhos, hoje nós estamos na quinta-feira, dia 30 de novembro, quinta-feira eucarística. E quero saudar a todos, dizendo graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, em plena novena de Santa Luzia, sétimo dia, toca o sino sacristão, dia de Santo André Apóstolo. Saúdo a todos que estão me acompanhando pela Rádio Evangelizar, AM 1060, FM 90,9, 1430, FM 99.5, Deus em primeiro lugar. Filhos queridos, as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, que está assistindo pela TV Evangelizar Parabólica Digital todo o Brasil, em muitas cidades, RTVs, em plataformas digitais. Então vamos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, querido Jesus, presente em nossos altares, sacramento sagrado, dádiva, pão descido do céu. Hoje, nós somos chamados a lembrar, meditar, refletir o chamado, a vocação de André. Jesus estava à beira do mar da Galileia quando viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Simão, Pedro, o primeiro Papa, e seu irmão André. Eles estavam jogando as redes no mar. Eram pescadores. Jesus disse: sigam-me e farei de vocês pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Depois, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca com seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram Jesus. 4 pessoas, 2 irmãos de sangue. Você já se deu conta que Pedro e André eram irmãos de sangue? Tiago e João, o evangelista, irmãos de sangue. Mais do que isso, pode parecer uma curiosidade, mas eles tinham uma profissão em comum: pescadores, no mar da Galileia. Uns estavam pescando, outros consertando as redes. Venham, disse Jesus, eu vos farei pescador de homens. Senhor, nós também somos chamados. Nós também somos chamados pelo batismo
O que pedimos, Senhor, dai-nos essa disponibilidade. Dai-nos, Senhor, essa disponibilidade no serviço. Dai-nos, Senhor, essa coragem, esse desprendimento. Acho que a palavra aqui é desprendimento. Desprendimento em deixar as coisas e seguir-te, Senhor. Dá-me esse desprendimento necessário a desapegar dos vícios, das velhas coisas, dos baús. Desapegar e se lançar contigo na evangelização. E isso eu não estou falando só para padres religiosos e religiosas, é você batizado. É você, meu irmão. É você batizado, cristão. Ter coragem de seguir Jesus. Então, quais são as redes que você tem que deixar? Ainda em uma das duplas de irmãos, no caso de Tiago e João Evangelista, eles estavam consertando as redes. Significa que estava danificado às vezes. Nós gastamos muita energia querendo consertar, insistir. Senhor, leva-me, Senhor. Tem coragem de dizer? E eu pergunto, qual a rede que você tem? O Senhor está pedindo, deixa. Às vezes é um velho hábito. Às vezes é um costume equivocado. Mas eu sempre fiz isso. Eu sempre agi assim. Deixa Deus te conduzir. E aqui eu vou dizer também de se reinventar. Ontem eu estava no Rede Vida Evangeliza, e quem perdeu pode ver domingo, um jovem, um rapaz, ele queria estudar, a esposa também, direito, e ele uma outra faculdade, e se reinventou na venda de bombons. Quem acompanhou sabe, quem não acompanhou pode acompanhar domingo. Ele se reinventou, teve coragem. Eu te pergunto, será que você não está meio cristalizado? Eu diria, na vida econômica, no trabalho, mas também em costumes errados. Será que não é hora de dizer, Senhor, leva-me, conduza-me. Senhor, mostre-me algo novo. Eu posso ser diferente. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo, é rápido. Volte comigo. Queridos filhos, amado povo de Deus, eu quero lembrar que hoje é quinta-feira eucarística. Sim, dia de visitar o Santíssimo Sacramento. Na sua igreja, faça uma visita a Jesus. Faça uma visita a Jesus. Diga comigo, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Já teve a missa de 7h30, para quem quiser participar aqui. Tenho a missa ao meio-dia e também estarei esperando você às 18h, adoração às 19h e missa às 20h. Vem, povo de Deus! Filhos queridos, lembre que domingo na sua paróquia é primeiro domingo do Advento. Capricha, vai. Faça os 4 domingos do Advento. Eu já começo a dizer para você se programar. Bom, escute esse testemunho. Padre Reginaldo, Oi. bênção. Moro em São Paulo e ouço o senhor pelo aplicativo. Sou casada há 18 anos e o meu matrimônio passou por muitas provas.
como o de todos. Mas hoje, depois de ser resgatado espiritualmente pelo Senhor e frequentar com fervor as missas e o ECC, meu esposo, que vem de família protestante, aceitou se batizar na nossa igreja católica. Ele nunca havia sido batizado antes. Foi um dia muito feliz para mim, pois sei que tenho obrigações espirituais com ele, com a minha família. Oh, A nossa Deus, Mãe do Céu intercedeu pela minha causa claro. e o filho o atendeu. Padre, tudo melhorou. Não sei explicar. Um dia fui ao grupo de oração e saí de lá como serva no Ministério de Intercessão. Só sendo minha mãe querida, Nossa Senhora, não tem preço ver meu esposo hoje batizado e vê-lo pegar a Bíblia para seguir para sua catequese. Continue, Padre, a nos ensinar o caminho até Jesus, para que Ele nos leve a Deus. Louvo ao Senhor pela sua vida e saúde. Paz e bem. Deus o abençoe. Sou associada. Amém. Com muita gratidão. Louvado seja Deus. Eu só quero aproveitar a deixa dela e falar, olha, você, às vezes, em algum momento, passou pela obra Evangelizar, deixou seu e-mail, contribuiu. Que tal você voltar? Que tal você voltar para a obra? Ligue agora. Eu diria, você que ainda não faz parte de ouvinte afetivo, passe a ser associado efetivo. Você que está conosco afetivamente, porque se sente bem, torne-se membro efetivo. 3221 6060, dígito 1. Eu vou repetir. 3221 6060, dígito 1. Liga agora, vai. Não recebeu o jornal, tem algum problema, aconteceu alguma coisa? É hora de você ligar. E ajustar todas as suas pendências no sentido de atualizar o endereço, de voltar a receber o jornal. Pode ser? É preciso fé. E eu quero essa filha de Deus. Você escutou de São Paulo? Você escutou? O marido. Olha que coisa linda. Eles começaram a participar na missa. Esse é o caminho de volta. Da missa, foram para a catequese. Da catequese, o marido fez o processo da iniciação cristã. Foi batizado, primeira comunhão e crisma. E como ela disse, não tem preço ver meu marido pegar a Bíblia e ir para a catequese. Toca a corneta, sacristão. Que coisa mais linda! É o que aconteceu com os apóstolos. Foram chamados, deixaram as redes e seguiram o Senhor. Filha de Deus, que a paz do Senhor esteja com você. Bom dia, Padre. Deus abençoe. Você fala de onde, minha querida? Eu falo de Minas. Minas. Meu abraço a Minas Gerais. Pois não, filha. O que está acontecendo? Então, eu queria uma orientação e oração. Vamos lá. Então, eu tenho 2 irmãos que eles usam drogas e todos os dias, na verdade. Oh, Jesus. E eles não trabalham. E eu queria pedir oração para eles, pois apesar de, assim, meus pais não falarem muito, não impor muito, eu pego muita dor deles, sabe? Disso. Quantos anos teus irmãos têm? Um 27 e a outra 24. Ah, é um homem e uma mulher? É. Eles usam que tipo de droga? Maconha. E não trabalham? Não, nenhum dos dois. E fica em casa às custas dos pais? Sim, exatamente. Você já se pergunta, por que teus pais aceitam isso? Todo dia pergunto. E eles respondem o quê? Nada, não falam. Eu acho que eles têm medo, não sei. Quantos anos você tem? 22. Você tem claro que você não quer isso pra você, né, filha? Não, de forma alguma. Amém. Louvado seja Deus e se conserve.
nesse caminho e sinto por você estar vendo isso dentro de casa, filha. Que É. bom que você, pelo jeito, se apega em Deus. Assim, só ele mesmo, Viu? pra sustentar. E eu te pergunto, seus irmãos usam faz tempo? Faz uns 4 anos já. Entendi. Bom, eu vou rezar, você pode ter certeza, hoje eu tenho a missa do meio-dia, tenho às 18, tenho adoração às 19, missa às 20, eu vou levar a tua causa. Mas eu acredito que seria muito importante você refletir ainda com o teu pai, com a tua mãe, sem brigas. Eles devem sofrer com isso, com certeza. Sim. E já foi tentado propor internamento? Eu cheguei a falar esse ano, mas eu acho que eles têm muito medo de chegar a conversar, porque lá em casa nunca fizemos isso, de sentar, conversar Ah, entendi. sobre, Então sabe? ali está um diagnóstico, infelizmente um diagnóstico sério, que é a falta do diálogo, né? Vocês nunca... É isso, A falta exatamente. do diálogo. Então, se eu entendi, teu pai e tua mãe finge que não vê isso? Exato, finge que não vê. Tanto que quando eles ficaram sabendo foi porque eu sentei com eles e conversei. Mas eles nunca chegaram para conversar com os dois. Tá certo. Filha, sinto pela sua realidade, que isso sirva para você para uma lição e vamos rezar juntos, né, para a libertação. Porque não são mais crianças, 27, 24 anos. É lamentável. E que você consiga, devagar e fazendo teu pai e tua mãe reagirem, porque o silêncio é um assentimento. O silêncio, o fazer que não está vendo, na verdade é dizendo indiretamente, tá bom do jeito que tá. É isso. Eu queria pedir também pelos meus pais, Tá. pois já teve caso de traição entre eles. E é a mesma coisa, assim, nunca foi falado, né? Sabe, mas ocultou e passou. Pelo jeito existe essa dificuldade, né? Uma dificuldade real de não se tocar em certos assuntos. Isso, Ignorar, ele né? não sabe. Ignorar fingindo que não acontece. Que Deus te Isso. fortaleça, filha. E na sua caminhada, faça, independente do que você está vivendo. Que Deus abençoe e te firme nesse passo. Que Deus seja sua força, seu baluarte. Queridos filhos e filhas, eu vou para a leitura orante. Gostaria de lembrar que hoje, dia 30, em São José dos Pinhais, na Capela Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, estará a caravana das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou para o intervalo e volto já. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Volte comigo. Queridos filhos, amado povo de Deus, nós vamos para a leitura orante de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Eu gostaria que você escutasse o que foi deixado sob a leitura orante. Você foi tocado em algum momento na leitura orante? Ligue e deixe a sua partilha. Agora, escute o que já foi deixado. Aqui é Gaudêncio de Fortaleza. Opa, Padre, eu Gaudêncio. queria parabenizar pela sua obra, pela sua fé, Padre, que nos fortalece, nos ilumina e nos dá força para prosseguir. Amém. Padre, há 8 anos, alguma coisa, Padre, eu perdi a minha visão dos 2 olhos. Não sabia como ia prosseguir com a minha leitura bíblica. E o senhor chegou aqui, Padre, pelas ondas da Dom Bosco e da Jangadeiro, Sim. com a leitura orante. Que coisa espetacular, Padre. Tem me ajudado tanto.
Sua bênção, Padre. Que Deus te abençoe e que minha madrinha, Nossa Senhora Aparecida, esteja com o Senhor todos os momentos. E São José. Amém, Padre. Amém, seu Gaudêncio. Louvado seja Deus, que o senhor que não tem visão para ler, possa acompanhar pelo rádio, o senhor citou a Dom Bosco, citou a Jangadeiro, acompanhar a leitura orante da palavra de Deus. Fico feliz de poder estar contribuindo para a sua edificação na fé. Então, vamos juntos. Esse texto da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. São muitas descobertas. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo Rei. 1 Pedro, vamos lá. Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Começo no versículo 17, continuo. Porque é melhor sofrer para fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. O próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados. Um homem bom, Jesus, em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é para lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Filhos, aqui nós temos uma catequese batismal. Repito, catequistas, você que usa a palavra de Deus, você que às vezes tem que pregar sobre o batismo, ou você que me acompanha e quer saber mais sobre o batismo, Pedro faz uma analogia entre o dilúvio, a arca de Noé e o batismo. As águas do dilúvio e o batismo. Vamos ouvir de novo? Deixa o texto falar por si só, por enquanto. O próprio Cristo, Jesus, sofreu uma vez por todos os pecados, não foi? Uma vez. Ele, um homem bom, em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Jesus morreu no corpo. Morreu ou não morreu? Morreu, mas foi ressuscitado. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Como assim, padre? Não entendi esse texto. Sábado Santo. Ei. No Sábado Santo, não é chamado Sábado do Vazio? Jesus é preso que dia da semana? Quinta. Que dia que Jesus morre? Sexta. Na igreja se celebra mais ou menos 3 horas da tarde. Depois disso, não tem missa na sexta noite, nem no sábado, até o escurecer do sábado. E existe uma antiga liturgia e uma oração linda
um texto comentando que no Sábado Santo, Jesus vai ao Sheol, a mansão dos mortos, anunciar, pregar para aqueles que não conheceram a verdade. Está aqui o texto, ó. Esse batismo, perdão. Pregou aos espíritos que estavam presos, aqueles que estavam no Sheol, na mansão dos mortos, isso no Sábado Santo. Ele vai, segundo essa liturgia, ele vai avisar ao Adão, o primeiro pai no paraíso, que a salvação chegou. Bonita essa mensagem, né? Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus. Quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. Quantas pessoas estavam na barca? Segundo Pedro, 8. Foram salvas pela barca. Agora, aquela água, a água do dilúvio, representa o batismo, que agora salva vocês. Olha que lindo, gente. Eu fui batizado, você foi batizado. A água do batismo, e por que batizar os filhos? Às vezes a gente não compreende, mas nem por isso deve deixar de fazer. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é um compromisso feito com Deus. O que é o batismo? Um compromisso feito com Deus, que vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem de Jesus Cristo. Eu vou para o intervalo e volto rezando. Marcou na tua Bíblia? Viu essa catequese do batismo? Eu volto já. Filhos e filhas, nós estamos aqui discutindo, refletindo, pensando já o tema do retiro. Sério, padre? Claro, o retiro já está marcado, meu filho, ano que vem. Você já pode até comprar passagem. Quanto mais cedo comprar, melhor. O retiro é quando mesmo, meu filho? Ô, Jesus, estava falando um tema aqui que eu quero falar. 17 e 18 de março de 2018. É o 6º retiro. Aqui estamos lá na frente, pensando tudo, preparando com carinho para você. Você pensa que não? Você pensa que a gente não se antecipa? É, meu irmão. Então, marque lá. E eu queria rezar isso que eu falei do batismo. Sobre essa iniciação cristã. Sobre o batismo. A água do dilúvio lembra o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é para lavar a sujeira do corpo. Essa salvação vem por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitado, que está no céu, está no lado direito. E olha que impressionante aqui. Governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Sim, ao nome de Jesus. E Jesus governa os céus. Vim para receber bênção sobre mim. Sou teu filho, estou aqui, Senhor. Eu quero pedir uma oração. Estamos em profunda oração com o Papa Francisco,
que nesta quinta-feira chega em Bangladesh a segunda etapa da sua 21ª viagem apostólica. Queridos irmãos, como é importante rezarmos. O Papa está num território de não cristãos, a minoria católica, e está lá com coragem, profetismo. Ó Deus, abençoai, cuidai, zelai do Papa Francisco. Amém. Escute esse testemunho, por favor. Padre Reginaldo, sou uma associada, Valquíria Aquiles de Souza. Sim. Sou de Indianópolis, assisto o senhor pelo canal 31, Opa! Terceiro Milênio de Maringá e pela rádio Índia FM de Indianópolis. Perto de Quero Paraíso. contar uma graça recebida no terço das Santas Chagas e da novena que o senhor faz. Meu filho Cleverson ficou com a pele muito amarelada e os olhos também, e muita coceira no corpo. Foi ao médico, fez uma ressonância, descobriu que um canal que passa no fígado estava muito fechado. Teve que passar por uma cirurgia para pôr uma prótese nesse canal para abrir. Padre Reginaldo, foi tudo bem. De repente, meu filho, em vez de melhorar, piorou. Muita Sério? febre e dor. Ligamos para o médico, contamos para ele como ele estava mal. Por telefone, o médico disse que talvez tinha que tirar a prótese, pois estava com rejeição. Levamos ele. Quando foi fazer a endoscopia, eu pedi que uma gota da Santa Chagas de Jesus passasse nessa prótese. Esse é o caminho. A graça veio. Não precisou tirar a prótese. Não tinha nenhuma infecção. O canal estava aberto. Graça alcançada com o terço das Santas Chagas e a novena de São Roque e Sagrada Família. Hoje está fazendo 13 dias que aconteceu. Meu filho está bem, está voltando à cor. Obrigado, Jesus, pela graça alcançada. Amém, filha. Louvado seja Deus. Meu abraço a Indianópolis, a Valquíria. E Indianópolis, que pega, nossa, terceiro milênio, mas a TV Evangelizar que chega lá. Louvado seja Deus. Filhos queridos, é isso, você percebeu? Clamando as Santas Chagas, suplicando as Santas Chagas, pedindo as Santas Chagas, uma gota do sangue redentor. Filho, hoje nós falamos de um apóstolo, e é André. Vamos ver se você lembra. Quem é irmão de quem? André é irmão de Pedro. E João, irmão de Tiago. Bom, entre os 12 apóstolos de Cristo, André foi o primeiro a ser chamado. Tanto que existe a chamada Escola de André. Você vai entender por quê. Ele é apontado como número 2. Tanto que você vê na lista dos apóstolos, é Pedro, André. Ele morava em Cafarnaum. Segundo um outro evangelista, que narra a vocação um pouquinho diferenciada da de hoje, que foi do texto de Mateus, ele era discípulo de São João Batista, do primo de Jesus, do profeta. E foi a ele que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi de Cafarnaum para as planícies de Jericó para conhecer Jesus. Ele foi com quem? Com João. André foi com João para conhecer Jesus. André deixa João Batista, amando do próprio João Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus, e André passa a ser discípulo de Jesus. Foi quando André, tendo conhecido Jesus, vai a Pedro e diz: encontramos o Senhor. Aí vem a escola de André. Você encontrou Jesus? Ei, você encontrou Jesus, meu filho? Então não guarde para você não. Faça como André e vá aos outros e diz: eu encontrei Jesus. Nós tivemos um ouvinte hoje, uma ouvinte que ela disse: ó, meu marido, nós começamos a frequentar a igreja, meu marido agora da missa
foi para o batizado e agora não tem preço ver meu marido pegar a Bíblia e ir para a catequese. É a escola de André. O que é essa escola? Se você já fez a experiência com Jesus, indicar para os outros. Não com orgulho, mas encontrei o Senhor. Venha, faça a experiência também. O primeiro apóstolo, André, a recrutar novos discípulos para o Senhor. Ele reaparece na multiplicação dos pães. Depois que Filipe disse, Senhor, nós nem 200 moedas de prata seria o suficiente para matar a fome deste povo. André indica, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Então André, além de encontramos o Senhor, é aquele que providencia. Antes da morte, discípulo André aparece com Felipe. É ele que se dirige aos gregos. André participou da vida pública de Jesus. Estava na última ceia, viu Cristo ressuscitado, estava na ascensão do Senhor, estava no começo da igreja lá na Palestina, e ele realmente é um apóstolo de peso. Depois ele saiu para Galiléia, Etiópia, Trácia, e André chegou na Grécia. Foi lá que ele fundou uma comunidade cristã, Patras, na Caia. Mas foi lá também que acabou sendo martirizado André pelas mãos do inimigo, Egéas, governador e juiz local. Ele ousou não obedecer o governador e disse, para mim só existe um Senhor, Jesus. Egéas ordenou a sua crucificação. Para espanto dos carrascos, aceitou com alegria a sentença, pregando a grandeza na cruz onde morreu Jesus. Ficou 2... Tá bom, sacristão, já volto. Queridos filhos e filhas, parabéns hoje à Rádio Cidade AM 1520 de Quedas do Iguaçu, Paraná, Rádio Escuta FM 92,1 de Tarumã, São Paulo, Rádio Povo FM 87,9 Caicó, Rio Grande do Norte, Rádio São Luís FM 99,9 Punta Paraguai. Aniversário do arcebispo Dom Júlio Endi Acamini, da Arquidiocese de Sorocaba, São Paulo. Filhos queridos, eu quero lembrar a você que nós estamos celebrando Santo André e eu gostaria só de concluir dizendo, ele foi colocado para ser torturado pelos carrascos, pelo governador. Ficou 2 dias pregado numa cruz em forma de X. Jesus era uma haste vertical, em X. Foi despojado das vestes, dos bens. Conta a tradição que antes de André morrer, foi possível ver uma grande luz envolvendo e apagando-se a seguir. Tudo aconteceu durante o Império de Nero, em 30 de novembro do ano 60. Data que toda a cristandade guarda essa festa. Em 357, o imperador Constantino levou as relíquias de Santo André para Roma, onde hoje está lá na Catedral Amalfi.
Filhos, Santo André, por isso a cruz de Santo André é a cruz como um X. Um apóstolo, padroeiro da Rússia, da Escócia. Santo André, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. Vamos juntos para a novena de Santa Luzia? Rezemos. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor. Santa Luzia, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. Santa Luzia, cuja dor dos olhos vazados não foi maior do que negar a Jesus Cristo. E Deus, com milagre extraordinário, devolveu outros olhos sãos e perfeitos para recompensar a vossa virtude de fé. Santa Luzia, protetora, eu recorro a vós. Santa Luzia, protetora, eu recorro a vós. Santa Luzia, proteja a minha vista e os meus olhos. Santa Luzia, interceda a Deus para curar os meus olhos e preservá-los de todo mal. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver a beleza da criação, o brilho do sol, o colorido das flores, o sorriso das crianças. Mas acima de tudo, Santa Luzia, seguindo o teu exemplo, conservai os olhos da minha alma, na fé e pela fé, com a alma iluminada, que eu possa ver a Deus, seus ensinamentos, e mudar meu modo, e que eu possa aprender contigo e sempre recorrer a vós. Santa Luzia, Jesus Cristo disse: os olhos são a janela da alma. Mantenha meus olhos iluminados e, portanto, minha alma iluminada. Dai-me a firmeza da fé que tiveste, Santa Luzia. Santa Luzia, protegei os meus olhos, conservai minha fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos, conservai minha fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos, conservai minha fé. Santa Luzia, dai-me luz e discernimento. Santa Luzia, rogai por nós. Não esqueça que hoje é dia de fazer uma visita a Jesus. Você está com a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Ó Deus, dispensador de tanto bem e tanta bondade, nós te pedimos, abençoai aqueles que estão nos acompanhando. Visite os hospitais, as casas de recuperação, aqueles que estão mais necessitados. Querido Deus e Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Olhai com bondade, compaixão, abençoai os remédios, a família. Ó Deus, aquela família, 2 irmãos que estão envolvidos em drogas, afastai todo o mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Luzia, pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe-vos Deus, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. É uma mulher de fé, que fica uma mensagem para todos nós, um milagre no Caixa 7. Evangelizar é preciso. Joelhos dobrados ao chão, rezava sem desanimar, e ele sempre contestava.